Capítulo 25. Abraão e Quetura e seus filhos e Ismael. E Abraão tomou novamente uma esposa em sua velhice, e seu nome era Quetura, da terra de Canaã. E ela deu-lhe Zimran, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Shuash, sendo 6 filhos. E os filhos de Zimran foram Abiem, Molice e Narim. E os filhos de Jocsã foram Seba e Dedã, e os filhos de Medã foram Amida, Joabe, Goshi, Eliseu e Notash, e os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Chanós, Abida e Elda. E os filhos de Isbaque foram Maquiro, Beodua e Tator. E os filhos de Shuash foram Bildade, Mandad, Muna e Meban. Todos estes são as famílias dos filhos de Quetura da mulher cananeia que ela deu a Abraão, o hebreu. E Abraão despediu todos estes, e ele deu-lhes presentes, e eles separaram-se de seu filho Isaque para morarem onde quer que eles encontrassem um lugar. E todos foram para a montanha a leste, e construíram 6 cidades em que habitaram até estes dias. Mas os filhos de Sabá e Dedã, filhos de Jocsã, com seus filhos, não habitaram com seus irmãos em suas cidades, e eles viajaram e acamparam nos campos e desertos até este dia. E os filhos de Midian, filho de Abraão, foram para o leste da terra de Cuxi, e lá encontraram um grande vale no país oriental, e eles permaneceram lá e construíram uma cidade, que é a terra de Midian até este dia. E Midian morava na cidade que ele construiu, ele e seus 5 filhos e tudo o que lhe pertence. E estes são os nomes dos filhos de Midian, de acordo com seus nomes em suas cidades: Efá, Éfer, Chanós, Abida e Elda. E os filhos de Efá foram Metash, Mechar, Ave e Tzanua. E os filhos de Efer foram Éfron, Zur, Aliron e Medim. E os filhos de Chanós foram Reuel, Requem, Azi, Alioshub e Alad. E os filhos de Abida foram Shur, Melud, Queruri, Molchi. E os filhos de Elda foram Miquer e Reba, e Malchia e Gabol. Estes são os nomes dos midianitas acordo com as suas famílias. E logo as famílias de Midian se propagaram por toda a terra de Midian. E estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, serva de Sara, deu a Abraão. Ismael tomou uma mulher da terra do Egito, e seu nome era Riba, o mesmo é Meribá. E Riba gerou a Ismael, Nebaiote, Quedar, Adeel, Mibsão e sua irmã Bosmat. E Ismael expulsou sua esposa Riba, e ela retirou-se dele e voltou para o Egito para a casa de seu pai, e ela ali habitou, porque ela tinha sido muito ruim diante dos olhos de Ismael, e diante dos olhos de seu pai Abraão. Ismael depois tomou uma mulher da terra de Canaã, e seu nome era Malcut, e ela deu-lhe Misma, Duma, Masa, Shaddad, Tema, Etur, Nafis e Quedma. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes, sendo 12 príncipes de acordo com suas nações, e as famílias de Ismael. Ismael levou os seus filhos e toda a propriedade que ele tinha ganhado, junto com as almas de sua família e todos pertencentes a ele, e eles foram morar onde eles encontrassem um lugar. E foram, e habitaram perto do deserto de Parã, e foi a sua habitação a partir de Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como se viesse para a Síria. Ismael e seus filhos habitavam na terra, e eles tiveram filhos nascidos a eles, e eles frutificaram e aumentaram muito. E estes são os nomes dos filhos de Nebaiote, o primogênito de Ismael: Mende, Sende, Maion. E os filhos de Quedar eram Alion, Quezem, Chamad e Eli. E os filhos de Adeel foram Chamad e Jabim. E os filhos de Mibsão foram Obadias, Ebed-Meleque e Eu. Estas são as famílias dos filhos de Riba, esposa de Ismael. E os filhos de Mismo, filho de Ismael, foram Shamua, Zecarion e Obed. E os filhos de Duma foram Quezed, Eli, Machad e Amid. E os filhos de Masa foram Melão, Mula e Ebidadon. E os filhos de Shaddad foram Azur, Minzar e Ebed-Meleque. E os filhos de Tema foram Seir, Sadom e Jacol. E os filhos de Etur foram Merit, Iais, Alio, e Pachote. E os filhos de Nafis foram Ebed-Tamed, Abiasaf e Mir. E os filhos de Quedma foram Calip, Tashi e Omir. Estes foram os filhos de Malcut, esposa de Ismael, de acordo com as suas famílias. Estas são as famílias de Ismael de acordo com as suas gerações, e eles habitaram naquelas terras em que eles próprios haviam construído cidades, até este dia. E Rebeca, filha de Betuel, a mulher do filho de Abraão, Isaque, era estéril naqueles dias,
Ela não tinha filhos, e Isaque morava com seu pai na terra de Canaã. E o Senhor estava com Isaque, e Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, morreu naqueles dias, no ano 48º da vida de Isaque, e todos os dias que Arfaxade viveu foram 438 anos, e morreu.